14. Ah, agora começou a gravação. Olha, então, gente, eu estou apresentando aí um quadro com algumas características. Vocês estão conseguindo observar? São características da crônica. Vocês acham que vocês conseguem entender essas características? Por exemplo, título sugestivo. O que vocês acham que é um título sugestivo? Não sei. Vocês têm alguma ideia do que seja um título sugestivo? Sugestão? Sugestão, mas assim, às vezes a palavra de sugestivo pode ter outros significados, né? O que vocês acham que ela pode significar? Fala, Pensamento? gente. Pensamento? Isso, sugestão tem a ver com pensamento, mas assim, o que é quando a gente diz assim, isso sugere alguma coisa? O que que isso significa? Esse título sugere alguma coisa. E o que que isso tem a ver com pensamento? É tipo dar Ele uma ensinou a ideia? antiga? Dá uma ideia e outra pessoa fala o quê? Que espia, né, tio? Ele espia. Inspira, inspira, né? Hum. Alguém tá com microfonia, não sou eu. Ah, então, assim, quando a gente fala de sugestão, né, assim, às vezes o que quer dizer é que, tipo, o título, ele faz você pensar em algumas coisas. Ele faz você imaginar que o texto vai falar sobre determinadas coisas. E pode causar também um determinado sentimento de curiosidade. Você quer saber sobre o que é que o texto realmente fala. Deu para entender mais ou menos o que é que ele quer dizer por título sugestivo? Podem abrir o microfone e falar, gente. Deu para entender. Ótimo, ótimo. Então, aqui, algumas outras coisas que tem assim, o cenário curioso, ou visto a partir de alguma curiosidade que é destacada pelo cronista. O que é que vocês acham que é um cenário curioso? Um cenário diferente? Diferente, né? Assim, diferente em que sentido, por exemplo? Da imaginação? Na imaginação, mas às vezes a crônica, ela não, ela, por ela falar de coisas do dia a dia, né? Ela não é tão assim, fantasiosa, né? Mas assim, às vezes acontecem coisas do dia a dia que a gente não presta atenção, que a gente não vê. Por exemplo, que aconteceu alguma coisa na vida de vocês, no dia a dia, quando vocês estavam andando pela rua, que foi uma coisa diferente? Já, tio. Diga aí uma história, uma pequena história de alguma coisa que você estava andando pela rua e aconteceu alguma coisa de diferente. Uma vez eu tava andando pela rua indo tomar sorvete, aí apareceu um cara que ele tava lá, ele começou a gritar, ó o chip da oi! Só que eu não entendi muito bem. Aí quando eu voltei, todo mundo disseram que nunca tinha um cara.
que nunca tinha o quê? Ele tá Cara, meio falando que. ele tá falando que ele viu uma pessoa e ninguém falou que não tinha ninguém. Pois é, Ah, então foi meio estranho. ninguém viu a pessoa, ninguém Só prestou ele. É, atenção na pessoa, parece no que só eu vendedor. vi. Isso foi Só meio você esquisito. reparou no vendedor. Ah, então isso Fantasma aí é Mercador. uma Anjo coisa da guarda. curiosa, né? Aí você ficou se perguntando se ele existia de verdade, né? Ou se por que que ninguém prestou atenção nele, né? Alguma coisa assim, né? Se Eu já tinha vi sido sim. assim, se tinha sido apenas a sua imaginação, ou se ele era uma pessoa de verdade. Não, não sei. Eu nós não podemos dar diagnósticos aqui para as pessoas. Mas a questão Não, não tio, mas é não foi essa. imaginação, É não. Foi só para a imaginação, gente não. tentar pensar numa história que seja interessante. Vocês estão entendendo? Como contar essa história de um modo interessante? Como refletir sobre esse acontecimento e mostrar que ele é importante? Você já teve um déjà vu, Ana Luísa? Deixa eu Não é passar déjà pra vu, não? eu já Eu vi. tenho um direto. Quando eu era criança, eu tinha muitos déjà vus também. Quando, assim, uma vez, minha mãe ganhou uma. O professor não é déjà vu, não? Oi? O senhor não quer Déjà dizer vu? déjà vu? É. Nunca ouvi falar déjà Não, vu. porque é uma palavra em francês, né? Aí, em francês, se fala esse som, né? Você faz a boca de U e você fala I. Então, você fala déjà vu, déjà vu. Então, quando você vai falar a palavra em português, às vezes você pode aportuguesar e falar déjà vu e pode aportuguesar para déjà vu e aí falar com a boca aberta. Mas a pronúncia em francês mesmo é déjà vu, que significa eu já vi isso. Mas, e aí, por exemplo, se você quiser fazer uma crônica sobre os déjà vus, ou déjà vu, ou déjà vu, você pode falar sobre isso, explicar o que é que significa a palavra, falar sobre o negócio da pronúncia, falar sobre qual foi a situação que você fez você ter esse déjà vu. Vocês estão entendendo? E isso pode dar origem a uma crônica. Assim, uma coisa que eu tenho que falar para vocês também é que está havendo assim as inscrições, né, para o concurso, né, do cultural, né, do programa Peteca, né, que é um programa contra, né, o trabalho infantil, né, e a favor do trabalho assim do estágio, né, assim regulamentado, né, dos adolescentes. Então, se vocês têm até a semana que vem, né, para poder se inscrever. Vocês podem se inscrever com um conto, com um poema, com uma música ou com um desenho. Tem um regulamento, né, foi postado nos grupos do WhatsApp, se vocês quiserem participar. E aí, se você tiver um texto que você quiser que eu leia, antes de você mandar para coordenação, você pode falar comigo, eu dou uma lida, eu corrijo alguma coisa antes de você poder escrever o texto, né? Tem gente que eu sei que tem poetas no meio de vocês, tem gente que escreve muita coisa. E aí a gente também está falando sobre escrever uma crônica, talvez você tenha já assim, um conto que se encaixe nessa questão do trabalho infantil ou do trabalho adolescente, né? Então você pode querer falar comigo e querer mostrar assim, o que você já escreveu.
foco narrativo. Foco narrativo é o quê, gente? Tem a ver com se o narrador conta a história, ele é personagem ou ele é só um observador. Quando ele é assim um personagem, ele vai aparecer a narração em primeira pessoa, vai aparecer o eu falando. Eu vi, eu fiz, eu senti. Isso aí é o narrador em primeira pessoa. E o narrador em terceira pessoa, ele vai falar de outras pessoas e não dele mesmo. Então vai falar do ele fez, eles sentiram. Então fala assim, o João estava andando pela rua, passou por isso, aconteceu isso, ouviu um barulho de um vendedor gritando, olha o chip da Oi, mas prosseguiu e nos seus amigos, e depois quando perguntou sobre aos seus amigos se eles tinham reparado no vendedor, eles disseram que não tinham visto nada. Então, isso é a terceira pessoa. Agora, a primeira pessoa é eu estava passando pela rua quando, de repente, e junto com os meus amigos, quando de repente eu ouvi um barulho, né, de um vendedor da Oi. Depois eu perguntei para meus amigos se eles tinham ouvido e eles disseram que não tinham ouvido nada. Então, é uma diferença, né? O eu, ele é mais pessoal, ele é mais, você tem uma subjetividade maior, enquanto que às vezes a terceira pessoa ela é mais impessoal, né? Mais assim, observadora, menos pessoal. Então, como normalmente as crônicas elas têm uma mistura dos dois, né? E e você compara, né? Normalmente o cronista ele está sempre observando coisas que estão acontecendo no dia a dia e lendo coisas. Ele está lendo sobre coisas que estão acontecendo e ele vai comentando sobre essas coisas que vão acontecendo. Está dando para entender como é o texto? É importante fazer uma reflexão. Não só conte a história. Não adianta só contar o que aconteceu. Se você só contar, vai ser um relato pessoal apenas. É preciso você fazer uma reflexão. Quando eu digo reflexão, não basta ficar na sua mente. Você tem que colocar no papel o que é que esse acontecimento fez você pensar, ou assim, relações que você fez com coisas que você já leu, com coisas que você já ouviu falar, né? Você tem que fazer essas relações. Aí aqui, boa tarde, gente. Tem algumas pessoas chegando aqui. Eu estou falando sobre as principais características da crônica. Então, esse quadro aqui, nesse texto que eu mandei, ele tem algumas principais características da crônica, né? Uma ou várias personagens, inventadas ou não. O autor pode ser uma delas. Então, você pode, por exemplo, contar a história, né, do vendedor de chips da Oi e inventar um nome para o vendedor. Você pode inventar um nome para os seus amigos, que não seja o nome real deles. Vocês estão entendendo? Não para não comprometer, né, a pessoa dos vendedores que estavam com você neste momento, né? Não é constrangê-los, por exemplo. Você pode se identificar ou não, mas aí você decide aí como é que você vai fazer qual é a ficção que você vai acrescentar na história. Você pode acrescentar um pouco de ficção, um pouco de coisas inventadas, imaginadas por você, coisas que poderiam ter acontecido, mas não aconteceram. O enredo é isso, né? O enredo é a trama, é o acontecimento, é como as coisas elas mudam, né, com o tempo. Como uma situação inicial muda para uma situação final através de um conflito. E esse conflito às vezes ele se complica e às vezes ele se resolve, como uma curva que sobe e desce. Estão vendo muita curva aí, né, dos gráficos aí, das coisas da Covid, né? Então você pode imaginar a história, né? Sobe e desce.
Então, é que o enredo é isto é, narra um momento, um acontecimento, um episódio banal do cotidiano, e a partir daí passa uma ideia, provoca uma emoção. Então, olha, um episódio banal né, um episódio banal vai gerar o quê? Vai gerar uma ideia, vai gerar o que mais? Vai gerar uma emoção. Então você tem que falar, como é que você sabe qual foi essa ideia, qual é essa emoção? Você tem que escrever sobre ela, sobre essa emoção, sobre essa ideia. E o tom do texto, ele pode ser poético, ele pode ser humorístico, ele pode ser irônico. Ironia significa sarcasmo, você dizer o contrário do que você quer dizer, né? Bom dia, boa Eu, tarde, tio, Eric. várias das Hoje, algumas das crônicas do Machado de Assis também tem muita ironia, né? Tipo aquela do bonde. a ironia é uma das características principais do Machado de Assis, na verdade. Você lembra bem disso quando você for ler os romances dele, ele tem muito essa coisa de falar uma frase que tem um efeito de sarcasmo, um efeito surpreendente, que ele diz o contrário do que se espera que se diga ou do que ele realmente quer dizer. A crônica tem um diálogo. Vocês fizeram uma atividade falando sobre essa questão do diálogo entre o autor, né, o cronista e o público leitor. Ele fala como se ele falasse com o público leitor. Vocês fizeram uma atividade sobre isso, eu lembro. A professora Adrilene passou para vocês, não passou? Essa atividade? Que atividade, professor? Essa atividade que falava sobre como as crônicas elas têm uma linguagem coloquial, como se fosse uma conversa com o leitor. Eu não me lembro, não. Eu. Se eu não me engano, ela passou de um cara que estava sendo aprisionado no texto. Eu acho que ela passou, né, gente? Deixa eu ver aqui só para lembrar vocês qual é a página. Vou pegar aqui Tá aqui, ela passou no dia 11, gente. 11 de maio. Eu anotei. Aqui, ó, a data aqui em cima. Tem aqui na página 238, para quem tem o livro. É assim: se eu quiser aprender mais, a conversa com o leitor. Numa crônica, como você pôde ver, existe certa proximidade entre autor e o leitor. Esse gênero textual permite construções que algumas vezes lembram as de uma conversa. Um dos recursos usados para criar essa sensação é a interlocução, a fala dirigida diretamente ao leitor. Vamos observar esse aspecto. Releia o trecho final da crônica de Afonso Romano de Santana. É duro, Eu mas a achei aqui no gente meu caderno, agora eu achei. é duro, mas a gente tem de se acostumar. Eu, por exemplo, não queria dizer, mas desde que você começou a leitura desta crônica, já perdeu quase 1000 células e nem se deu conta. Continue distraído, é melhor. Então, aqui ele está falando, interlocução, né? Ele está falando com o leitor. Vocês estão percebendo como é que é? Aí tinha algumas questões aqui, né? Aí tinha uma tirinha. Dava um exemplo com uma tirinha. A partir de 30 anos você perde mais de 30 mil células por hora. Isso. Tinha mais embaixo, nessa mesma página, tinha uma tirinha um mágico, né? Um ilusionista. Ele disse: quer ver um truque? Gostou? Como assim não viu nada? Não mandei piscar entre os quadrinhos. Então, aqui é como se o personagem estivesse falando, né, com o leitor, né? Aí aqui também pedia para você ler, né, uma introdução, né, de um artigo publicado numa revista de divulgação científica.
Diz assim, não deixe seu cachorro lamber você. As lambidas de amor do seu cãozinho são intencionadas, são bem intencionadas, mas podem dar um banho de perigos na sua saúde. Ou quando ele diz assim, ó, não deixe seu cachorro lamber você, esse título é sugestivo e ele é curioso. Ele fala, não deixe seu cachorro lamber você. Então ele como se ele falasse diretamente com o leitor, porque ele fala você. Você nesse caso aqui é o leitor. Vocês estão entendendo a questão da conversa, da interação entre o autor e o leitor? A mania que seu cachorro tem de lamber todos ao seu redor vem do tempo em que seus ancestrais andavam em matilhas. A lambida era reservada para a família, para os animais de quem o cachorro gosta. Hoje em dia, essa família é você. E o pobre do cãozinho tem as melhores intenções do mundo. Então, é que ele continua se referindo, falando com o leitor, você, né? O problema é que a saliva dele é cheia de bactérias. A maioria delas não faz mal nenhum aos cachorros, mas pode levar a infecções em outras espécies, como a nossa. Uma bactéria especial, a Capnoctophaga canimorphus, está presente na boca de 75% dos cachorros saudáveis. Na maioria das vezes, uma lambidinha deles não vai causar nenhum problema, mas a infecção causada por esse micro-organismo traz uma taxa de mortalidade de 30%, que é bastante significativo. Tio. Tem que ter esse cuidado, né, da lambida, né, dos cachorros. Mas o importante é você perceber que aqui no texto ele estava se referindo o tempo todo ao leitor, chamando ele de você. Tá dando para compreender? Essa questão da... Ei, tio, mas eu acho engraçado, só falar aqui rapidinho, porque o senhor não disse aí das bactérias que tem na boca de um cachorro, né? Agora eu acho engraçado, porque desde que eu era pequeno, meu cachorro, ele nunca me lambeu. Como se ele soubesse disso e não soubesse. Você pode também escrever uma crônica sobre isso, daria uma boa crônica. Agora, eu quero que vocês parem alguns minutos para poder peguem um caderno, uma caneta e tentem rascunhar alguma coisa. Sobre o dia a dia de vocês, alguma coisa curiosa que aconteceu, alguma coisa que... E coloquem um título. Vamos ver se vocês conseguem, em alguns minutos, rascunhar alguma coisa. Quem é que aceita aí o desafio? Já fez o rascunho, né? Teve muito tempo que eu Mas já aí fiz você também, pode tio. passar limpo de caneta, né? Aproveita o tempo, passa limpo de caneta. Pega aí, gente, todo mundo uma caneta, vamos tentar Como, rascunhar professor? Não alguma entendi, coisa. não. Como é, Eduarda? Não tem uma caneta? Entendi, não. Não, aí você Eu não pode, entendi nada então, pra fazer. mandar uma mensagem para mim. Pega lá no WhatsApp e começa a digitar uma história. Conta uma história. Vai digitando assim uma mensagem bem longa no WhatsApp. 3 parágrafos, pelo menos. Pode ser Tio, 3 mensagens que você vai mandar. Escreve uma, escreve outra, termina a história. tio, Não precisa nem de caneta. tio. Todo mundo sabe, né, como mandar uma mensagem para mim? Janile, tá perguntando alguma coisa? Pode escrever em forma de poema ou poesia? Pode, claro. Só tentar contar uma pequena história, né? Do dia a dia, alguma coisa que aconteceu com você. Vamos aproveitar o nosso tempo, porque vocês têm assim, tem esse tempo agora, né? Daqui a pouco, Tio, vocês talvez não tenham mais tanto tempo, que vai começar outra aula. Vamos aproveitar esse tempo de agora, tentar rascunhar alguma coisa. Fale sobre alguma coisa que seja curiosa, que tenha acontecido no dia a dia de vocês.
que fez vocês pensarem sobre a vida? Ô tio, sobre o meu rascunho, eu fiz um aqui, só que para não deixar a história tão vaga, eu aprofundei um pouco e citei algumas coisas, tem problema? Não, você pode citar várias coisas. A história não precisa ser vaga. A história tem que ser boa, né? Bem contada. Então, entrou mais alguém agora. Então, agora a gente está fazendo uma redação. Você que entrou agora, coloque o seu nome e turma na lista de presença e aí aproveita esse tempinho que você tem agora para poder pegar o caderno e aí caneta e tentar rascunhar uma crônica para mim. Tem que falar um pouco sobre algum acontecimento do seu dia a dia e que fez você pensar em alguma coisa curiosa, alguma coisa diferente, uma que você viu e que você achou que isso é muito interessante, que você deveria escrever um texto sobre isso. Não precisa ter sido essa semana, pode ter sido no ano passado, pode ter sido em algum momento do passado de vocês, quando vocês eram bem jovens. Vocês todos são bem jovens, mas assim, vamos dizer, na tenra infância, né? Alguma coisa assim que você na tenra infância. Ó, o pessoal aqui já está começando a escrever, muito bom. Já chegou um parágrafo. É assim. Então, olha, você pode fazer numa no coisa, né, no caderno e me mandar uma foto, ou pode ir mandando parágrafo por parágrafo por mensagem no WhatsApp. Você chega lá, vai lá no meu, manda lá uma mensagem no privado para mim. Sabem já, né, como mandar? Você clica lá no Não é meu. obrigado a terminar nessa aula não, né, tio? Que acho que vai demorar um pouco mais tempo. Sei que talvez demore um pouco, se que você já tem um rascunho de uma página, mas você pode querer rascunhar, melhor, passar limpo de caneta. Talvez você tenha feito a lápis. Se você tiver a caneta aí, você arruma a caneta, passa limpo, né, numa folha. Tem que ter, assim, esse primeiro, vamos tentar fazer umas 15 linhas, pelo menos, né? O ideal seria alguma coisa como uma folha, duas folhas, né? Vamos lá tentar fazer, né, essa redação, porque tem que aproveitar o tempo, porque eu temo que vocês, se eu deixar para vocês fazerem na semana, talvez vocês não façam. Aí, se todo mundo fizer hoje, agora, nessa meia hora que a gente tem de aula, vocês vão aproveitar o tempo e aí vão me mandar já assim alguma coisa, já vão lá ganhando ponto e tudo mais. Já já tem já uma nota já para eu dar para vocês aí, principalmente para o pessoal do oitavo ano A, que são as pessoas que eu dou nota, né? Quando você assim terminar de fazer, coloque um título que seja sugestivo, que dê a ideia geral, né, do texto. Vocês podem usar assim um título um pouco mais longo,
ou um título mais curto. Pode usar um verbo ou não. Às vezes usar verbo é bom, às vezes usar verbo, não usar verbo é melhor. Vou mostrar para vocês alguns títulos que são títulos que têm verbos e outros títulos que não têm verbos. Então, aqui, por exemplo, conheça os astronautas negros da NASA que já foram para o espaço. Então, aqui tem o verbo conhecer, né? Conheça. Então, está tendo uma interação também, né, com o leitor. Um podcast para chamar de seu. Os temas de cada tribo. Aqui tem a palavra chamar, né? O verbo chamar, né? Também. Mas aqui já não é mais interagindo tanto assim com o leitor. Tem a palavra seu, que serve, né? Um pouco como essa interação, né? Seu aqui é como se fosse de você, né? Seu. Um podcast para chamar de seu. Os temas de cada tribo. Usar máscara cirúrgicas reduz a metade do perigo de contaminação. Se contaminado usar, se o contaminado usar, probabilidade fica abaixo de 20%. Aqui tem reduz, né? Usar. Esse aqui, título aqui é mais formal, né? Ele está mais assim, como se fosse um artigo de divulgação científica. Não está aparecendo tanto com uma crônica, né? Aqui são títulos de crônicas que foram feitas há 2 anos atrás por alunos, né, também que participaram da Olimpíada de Língua Portuguesa. Do Boteco da Antônia à Dona Maria. Aqui, ó. Então não tem verbo. Do Boteco da Antônia à Dona Maria. Manuel e o vendedor de bugigangas. Aí aqui, o sono roubou o tempo. Essa é bem poética, né? Bem lírica. E aqui tem um verbo, né? O sono roubou o tempo. O dia em que a noite ficou vermelha. Também é meio poético, né? Esse título aqui. O dia em que a noite ficou vermelha. Aí já esses outros aqui não tem título. Melhor, não tem verbo. São títulos sem verbo. Força, mamãe. O dilema das redes. SUS em primeiro lugar. Basta de queimadas. São coisas assim bem assim relativas ao ano passado, né? Quando estava tendo muitas queimadas, né? E onde o SUS, a partir da pandemia, né? O SUS percebeu-se o quanto o SUS é importante. Então, quando você estiver terminando o rascunho de você, lembre de colocar um título. O título vem por último. Se você estiver fazendo por mensagens no WhatsApp para mim, você no final você diz, olha, professor, o título seria tal. Mesmo que se baseie em fatos reais, Giovanni, você pode pensar o que é que esse acontecimento fez você pensar. Tá entendendo? Não basta você só contar uma coisa que aconteceu. Você tem que fazer a sua reflexão sobre aquele acontecimento. O que é que aí você tem que comentar um pouco, né, o acontecimento. O que é que ele te fez pensar, né? Chegou mais um aqui já, gente. Que bom. Temos aqui mais um texto. Então já foi quantos? 3, 4 textos vocês produziram hoje. Que bom. Verídico. Ah, sim, uma outra coisa. Às vezes vocês têm a impressão de que eu tenho o telefone de todo mundo. Eu não tenho o telefone de vocês. Então, eu sei que vocês estão no grupo, mas eu preciso que vocês também, que vão me mandar assim, as mensagens, me mande o nome completo e a turma uma mensagem lá no WhatsApp, ok? Quando vocês forem me mandar o texto, para que eu saiba de quem é o texto. Vocês estão entendendo? Tio, pode mandar o texto por foto?
Pode, claro. Só que tente a melhor foto possível, né? Aquela que der para ler com facilidade. Às vezes a gente não consegue, né, tirar uma foto boa, mas aí você tenta várias vezes até conseguir uma foto boa que dê para ler, que enquadre o texto, dê para ler com facilidade. Qualquer pessoa na sua casa consiga ler, não precisa ser só você que lê. Ela está chegando, gente. Olha, que bom, vocês estão participando, gente. Isso é um momento muito emocionante para mim, ver vocês participando da aula e produzindo os textos na hora. Muito bom. Fico feliz. Uma, duas, né? Já foi aqui umas. O meu é muito. Ainda tem um segundo parágrafo. Uhum. Tá orgulhosa do parágrafo, Giovana. Que bom. Vai não, vai demorar não. Você tem ainda 20, 15 minutos ainda. Dá tempo de fazer. Deixa eu ver o que tem mais para mostrar para vocês aqui naquele documento. Ah, tem assim um exemplo da primeira produção de uma outra pessoa, que é legal aqui mostrar para você que não, olha aqui. Então aqui, olha, a aluna Mariana Camargo, né, do sexto ano, ela escreveu assim: o dia que a Vai Vai ganhou. O dia que a Vai Vai foi campeã foi uma festa imensa, foi tudo de graça. E faz mais de 5 anos que eu saio e o ano que vem eu vou desfilar na ala show, porque eu saía na ala das crianças. A Vai Vai faz mais de 30 anos que desfila. Eu saio com várias crianças e a fantasia é linda. E a gente ensaia de quinta a domingo na Vai Vai. Minha mãe desfila na bateria tem mais de 20 anos. Todo mundo acha a bateria da Vai Vai nota 1000. Eu amo a Vai Vai e eu não vou sair de lá tão cedo. Eu canto assim, eu nunca vou te abandonar, vai, vai, porque eu te amo. E aí a professora responde, né, um comentáriozinho. Mariana, quer dizer que temos uma sambista na nossa classe? Adorei saber que você gosta de desfilar na avenida. Deve ser muito emocionante mesmo. Você transmite essa emoção e seu amor pela escola. No decorrer das aulas, você vai entender por que seu texto ainda não é uma crônica. E melhor ainda, tenho certeza de que de que vai escrever belas crônicas. Então, aqui, o texto dela ficou muito simples, né? Ficou só mais assim a história. Não está bem desenvolvido, né? Os parágrafos estão assim, 2 linhas, alguma coisa assim. Está bem a cara de uma primeira produção. Mas aí a gente pode. Ela tem um bom tema. É um tema interessante. A escola de samba é um tema interessante. Ela com certeza tinha mais coisas que ela poderia falar, e falar um pouco sobre a emoção que é desfilar e tudo mais. Então ela escreveu, na verdade, aqui, não é uma crônica ainda, porque ela pode melhorar, ainda pode ser muito melhorada, mas é uma primeira produção. Então hoje o que eu estou esperando de vocês não, assim, não é nada perfeito. Então eu estou esperando no mínimo uma coisa como essa aqui, um relato meio que pessoal sobre algum acontecimento importante ou diferente ou interessante, né, da vida de vocês. Tá dando para entender? E também aqui não foi tão interessante porque não, ela podia ter falado de um dia específico, né, ou de um momento específico do desfile, né, também para falar um pouco das emoções, assim, porque ela falou muito por alto. Tem uns Tio, comentários. Oi? qual uma crônica que o senhor leu que o senhor acha que te marcou muito, por exemplo? Por ser uma crônica que o senhor achou saborosa de se ler, um assunto bom.
Não, a primeira que eu lembro de, assim, de memória foi a Velha Contrabandista, do Stanislau Ponte Preta, que era uma história sobre um fiscal de fronteira, de alfândega, né? Que todo dia via uma senhora de lambreta atravessando a fronteira com um saco. Aí ele sempre ia fiscalizar o saco, né? E o saco estava cheio de areia. E aí isso durante muitos dias, eles sempre a velhinha passava com um saco de areia. Isso fazia com que o fiscal ficasse cismado e tudo mais. Até que um dia ele chegou para ela e disse: Olha, senhora, essa. Olha, eu tenho certeza, eu estou muito cismado que a senhora está fazendo algum contrabando aí. Mas eu não entendo por que a senhora só traz essa areia aí. Eu tenho certeza que tem alguma coisa de legal aí, que a senhora está contrabandeando alguma coisa. Me conta só para mim. Eu não vou fazer nada, não vou prender a senhora, não. Diz aí o que que é. Fala aqui só no meu ouvido. Aí a velhinha vai e fala assim no ouvido: é lambreta. Aí acelera a lambreta e sai atravessando a fronteira. A Nicole está levantando a mão. Como é? Alguém tá? A Nicole está levantando a mão. Nicole, pode falar, Nicole, porque eu não apareceu aqui, se apareceu, apareceu muito rápido. Você quer dizer o quê? Quando a gente usa a ferramenta da mão, é para pedir para falar. A idosa é criminosa, ela disse. Se não me engano, a idosa é criminosa. Isso, mas então essa crônica eu li quando eu era muito jovem, talvez assim com 10 anos, 8 anos. E aí eu me lembrei bastante, né? Uma coisa engraçada. O Stanislau Ponte Preta é um dos cronistas assim mais engraçados que tem. A maioria das histórias dele são cômicas, tem um final surpreendente, como esse, da velha contrabandista. Mas assim, tem muitas crônicas boas, né? Por exemplo, tem uma outra que me marcou, foi a do ovo, da, da Clarice Lispector. A Clarice Lispector, ela era uma grande cronista, mas o negócio é porque, às vezes, ela publicava as Tá apertando crônicas... essa palma, Nicole. Hã? A Nicole tá Por quê? perguntando como é que tinha a palma. Como é que é a palma? A Nicole está perguntando o que eu apertei. Ah, sim. Tem aqui 3 botões, aqui, ou 4 botões, né? Aqui um botão tem uma mão, assim. Mas, assim, fora isso, tem também os 3 pontinhos, né? Que deve ter a reação. Tem a reação? Não tô vendo onde é que tem a reação. Né? Mas, continuando, eu estava falando sobre a crônica O Ovo, né? Da Clarice Lispector. Então, a Clarice Lispector, às vezes, ela publicava a mesma crônica no formato de conto. Ela mudava alguma coisa e chamava de conto. E publicava livros de contos. E ela durante 2 anos, ela publicou crônicas no Jornal do Brasil. E aí, depois, isso reuniu-se, essas crônicas desses 2 anos, né? Então, você tem esse conto publicado em 2 livros diferentes dela, né? Um livro de crônicas e um livro de contos. Aí é um conto que é muito interessante, porque ela... Ixi, balançou aqui o negócio. Porque ela vai falar sobre a origem das coisas, né?
porque tem um debate filosófico assim, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? E aí ela faz toda a questão do ovo, que o ovo parece um vaso. O ovo ele é compacto. Tem uma pesquisada, vocês vão achar muito interessante. Eu não é assim as crônicas da Clarice são bem poéticas e bem reflexivas. Não é assim muito narrativa, não. É mais reflexiva e tudo mais. Então, não é assim uma historinha com começo, meio e fim, não. Às vezes é um negócio reflexivo, bem profundo, né? Esse é o caso dessa do ovo. Essa do ovo é bem, bem, bem reflexivo. Eu não tenho aqui o texto fácil para poder ler para vocês, mas eu gostaria de uma outra aula trazer para ler para vocês esse do ovo. É muito interessante. Vocês podem pesquisar, né? Clarice Lispector, ou crônica, ovo, ovo. Ela tem assim, quando ela era criança, ela tinha umas galinhas em casa. Então, ela tem assim algumas crônicas que falam sobre galinhas e sobre ovos. Mas essa do ovo é muito interessante. Ela tem também um outro sobre uma galinha que ela era galinha de domingo, que a galinha ela vai ser morta no domingo para ser o almoço e ela foge. E aí o pai fica tentando pegar e tudo mais, e aí ele consegue chegar no momento que ele tipo encurrala, né, a galinha. Ela encontra ela num canto, né? Aí a galinha lá, desesperada, não tem o que fazer, e bota um ovo. E aí, de repente, a família, todo mundo fica com pena dela, porque ela botou um ovo. Aí todo mundo diz, olha, não, nós não podemos comê-la. Ela botou um ovo. Ela é uma mãe. E aí a galinha sobrevive, né? Não morre, não é morta, né, para virar o almoço de domingo. Então, algumas coisas que a gente vai pensar depois, aí eu vou fazer uns comentários para vocês, se o tema é adequado, se há apenas uma descrição de um fato, o relato de uma situação, só isso, ou se tem mais alguma coisa a mais, se o relato é base para uma interpretação, se faz pensar, o tom da narrativa foi bem escolhido, você escolheu um tom mais poético, um tom mais engraçado, um tom mais sério, né? Se você conseguiu manter a coerência, né, na história. Aí é que tem um comentário sobre aquele texto lá da Mariana. Mariana escolheu um tema próximo de sua realidade. Parece que ela já conseguiu definir o que dizer e o foco narrativo, autor-personagem. Ela pode, inclusive, aproveitar este tema na produção final, mas ela ainda não escreveu uma crônica, e sim um relato de experiência pessoal. A descrição do fato só. Falta ainda uma interpretação, comentário. Será preciso ajudá-la a perceber as peculiaridades de uma crônica, com o desenvolvimento dos próximos passos, leituras de crônicas, atividade de escrita. Ela vai exercitar o como dizer. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre figuras de linguagem, metáfora, comparação, metonímia. Como é que a gente usa esse tipo de recurso no nosso texto? E aí a gente também vai incentivar aí, vocês a participarem do concurso cultural lá do PETEC. Ok? Todo mundo colocou o nome lá no chat para poder dar a presença? Eu já coloquei o meu. Todo mundo aí não sai sem colocar para a gente pra poder fazer a presença de vocês, ok? Valeu, Obrigado tchau. pela participação. Obrigado pela participação e mandem para mim o texto de vocês.
Eduardo, você disse alguma coisa? Pode ser foto ou pode ser o texto. Mande para mim o seu texto. Pode ser digitado, pode ser uma foto que dê para ler com facilidade. Você quer tirar uma foto da aula? Oh, pode ser. Deixa eu ver se eu faço aqui. Deixa eu parar a apresentação aí fica mais fácil. Eu vou tirar aqui uma. Aí vocês vão ligar a câmera de vocês, gente? Eu vou ligar a minha aqui. Também vou. Pronto, eu vou tirar aqui o print. Pronto. Tirei um print aqui para você colocar no grupo lá. Obrigado, gente, pela participação de vocês. Tchau. Até Tchau, tchau, semana que tchau. vem. Tchau, tio, tchau. A aula já acabou? Basicamente, tem 2 minutos ainda. Você quer fazer alguma pergunta? Que dia é hoje? E o Mickey já é presidente? Sexta-feira. Sexta-feira, 21 de maio. 21/5. Valeu, tio, valeu. Agora é a hora do recreio, né? Não, Pois agora é, é a mano. outra aula. Recreio digital. Recreio digital. Ai, meu, ainda tem outra. Tururu.